E aí, tudo bem? Eu espero que sim. Olha só, o verão vai chegando, uma boa parte da advocacia fica feliz, fica comemorando. É que junto com o calor vem também aquele período em que os advogados costumam parar um pouco para recarregar as baterias, recompor a sua energia. Só que tem uma parte da advocacia que ainda fica um pouco apreensiva. Sim, estou falando dos advogados de família. E por que dessa apreensão? O motivo está lá na redação do artigo 215 do novo Código de Processo Civil, que prevê que, por exemplo, as ações de alimentos, nosso dia a dia, não se suspendem durante as férias forenses, onde as houver. E aí a gente fica perguntando, meu Deus do céu, os prazos estão suspensos ou não estão suspensos? E a regra do artigo 220 se aplica também às ações de alimento ou não se aplica às ações de alimento? Aí a gente fica sempre naquela apreensão. Bom, eu tenho uma opinião formada sobre o tema. Minha opinião é a seguinte: até a edição da Emenda Constitucional 45, que tratou da reforma do Judiciário, nós tínhamos nos tribunais, sob a égide do CPC de 1973, lá no artigo 173, 174, 179, o CPC falava nas férias forenses. E o que eram essas férias forenses? Era um período praticamente de férias coletivas e que cada tribunal se organizava de um jeito. Eu me lembro, se a minha memória não está me traindo, que aqui no Espírito Santo, por exemplo, parava o Tribunal de Justiça em junho e em janeiro. Eu não me lembro exatamente, mas me parece que era isso sim. E aí a gente fica nesse período, que era um período que parava tudo. Os magistrados tiravam férias, então você não achava juiz, né? Havia uma interrupção na atividade jurisdicional e havia um sistema meio que rudimentar aí de plantão para casos extremamente urgentes. Bom, veio a emenda constitucional 45, lá de 2004, e acrescentou o inciso 12 no artigo 93 da Constituição Federal, dizendo o seguinte: olha, a atividade jurisdicional é ininterrupta, então você não pode ter férias no primeiro e no segundo grau de jurisdição. No nosso entendimento, a partir daí, foi extirpado do nosso ordenamento jurídico aquela expressão férias forenses. Por quê? Porque a interrupção da atividade jurisdicional provocada pelas férias forenses se tornou incompatível com a nova ordem constitucional. E aí você pode perguntar, ora, por que o CPC aí de 2015 ainda traz então essa expressão? Vamos falar o seguinte: primeiro, ela usa a expressão onde as houver, tá? E segundo, o CPC, apesar dos enormes esforços do ministro Luiz Fux, que foi o coordenador da comissão de juristas que organizou esse novo CPC, um novo CPC nascido na e para a democracia, uma vez que o código anterior, de 73, do ministro Alfredo Buzzardi, foi concebido no período da ditadura, e o anterior a esse, o de 39, não preciso nem dizer, porque foi na época do Estado Novo, Getúlio Vargas. Então, enfim, nós tivemos um código concebido, originário no momento democrático, na e para a democracia. Só que trouxe algumas falhas. Eu dou como exemplo a história da separação judicial, que a emenda 66 de 2010 extirpou do ordenamento jurídico, e o Código ainda se refere a essa expressão separação inúmeras vezes, tanto a consensual quanto a judicial. Isso não quer dizer que a separação judicial ainda exista. É incompatível com a ordem constitucional. No caso das férias forenses, eu imagino que tenha sido por esse mesmo motivo, alguma falha. Agora, veja bem, eu não estou sozinho, não. Eu estou dizendo o seguinte: processualista do nível do Nelson Nery Júnior, do Cássio Scarpinelli Bueno, também entende dessa mesma forma. O Nery chega a ser ousado dizer que o dispositivo 215, no caso dos alimentos, das ações ali previstas, por absoluta incompatibilidade constitucional, sequer deveria ter sido escrito. Ou melhor, é para se considerar como não escrito. A gente tem que atentar também o seguinte: a expressão que usa o código é onde as houver. Ora, gente, o STJ a todo momento promulga acórdãos aí dizendo que não há férias forenses mais em primeiro e segundo grau. Ora, se não há férias forenses em primeiro e segundo grau, por que está lá eu não sei dizer isso, mas eu entendo que a regra aplicável pela inexistência de férias forenses, então, é a do 220, ou seja, se há suspensão de prazo, essa suspensão de prazo se aplica também
para todos os processos, indistintamente. E se não fosse assim, a exceção estaria no próprio dispositivo do artigo 220 e não lá no 215, como foi feito. Bom, essa é a minha posição, a posição do Cássio Scarpinelli Bueno, a posição de outros juristas de renome, então eu entendo dessa forma. Aí você pode me perguntar, bom, mas e recesso forense? Existe recesso forense? Existe sim. O CNJ baixou a resolução 244, autorizando aos tribunais que não haja expediente entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro. Por que fez isso? Porque na Justiça Federal já era assim, em decorrência da lei, já havia esse período de recesso. E a resolução do CNJ, atentem bem para o que eu estou dizendo, ela usa expressamente essa expressão, recesso. É um recesso forense. Recesso forense é algo completamente diferente de férias forenses. Férias forense não existe. Recesso ainda existe. Existe em virtude de lei? Não. Em virtude de lei só na Justiça Federal. Existe em virtude de uma autorização do CNJ para que os tribunais fechem o fórum nesse período. Bom, cada tribunal tem que baixar a sua resolução, cada tribunal tem que normatizar isso aí. Aqui no Estado do Espírito Santo isso foi feito. Se vocês observarem no Diário Oficial do dia, disponibilizado no dia 19 de dezembro, está lá a resolução do Tribunal de Justiça que regulamenta. E é muito claro, só vai haver atendimento nesse período de recesso para aqueles casos reputados de urgência. Aí você pode estar me perguntando, bom, mas e o período entre o dia 7 de janeiro e 20 de janeiro? Como é que fica? E o recesso não impõe uma paralisação, uma interrupção também das atividades forenses incompatíveis com a Constituição? Eu entendo que não. Por quê? Porque ao dispor sobre o recesso, os próprios tribunais organizam uma escala de plantão para o atendimento dos casos reputados urgentes, de forma que a atividade jurisdicional relevante não sofra qualquer tipo de interrupção. Não há prejuízo. E mais, no período entre 7 de janeiro e 20 de janeiro, há tramitação dos processos, os processos vão continuar fluindo, só não vai haver cômputo de prazo, nem realização de audiências, nem de julgamento. Isso não importa em férias forenses, isso não importa em recesso. Nós temos duas situações. O período de suspensão de prazos previsto no artigo 220, que vai do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro. E o período de recesso facultativo, cada tribunal tem que organizar o seu, que vai do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro, em harmonia com aquilo que já estava lá na Constituição, para a Justiça Federal. Por resolução do CNJ ficou assim. Então, como não há, e como o dispositivo do artigo 215 fala expressamente que as ações vão correr nas férias forenses, onde as houver, não havendo férias forenses, a regra que se aplica é a regra do 220. E vejam bem, não há como confundir recesso com férias forenses. São coisas absolutamente distintas. E o período de suspensão do prazo também. Então veja bem, de 20 de dezembro a 6 de janeiro, os tribunais podem, por autorização do CNJ, interromper as suas atividades rotineiras, mas mantendo um sistema bem organizado de plantão. Tem que ter um servidor, tem que ser público, tem que ter um juiz, primeiro, segundo grau, tudo direitinho, um esquema bem montado. Não há expediente forense, não há protocolo, a não ser para atendimento das medidas de urgência reputadas como urgência no próprio regulamento que organiza o plantão. E no período do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, a suspensão de todos os prazos. Medidas reputadas urgentes, por conta do princípio que veda a interrupção da jurisdição, podem e devem ser praticadas. O que não são praticados são julgamentos, não são praticados intimações, publicações, os prazos não correm. Essa é a nossa opinião. Eu estou acompanhado nessa opinião por Cássio Scarpinelli Bueno e por Nelson Nery Júnior. A doutrina ainda é muito omissa com relação a isso e a jurisprudência, os julgados que eu encontrei, se referem sempre a casos acontecidos na vigência do CPC de 73. E a gente sabe que, por uma regra aí, a sentença que foi prolatada, as decisões que foram prolatadas
sob a égide de 1900, do Código de 73, vão seguir aquele regramento. As novas, então, enfim, se você tem um recurso, você tem uma contestação para fazer, na minha opinião, você pode ficar tranquilo que o prazo não está correndo. Agora, vejam bem, essa é a minha opinião. Quem vai decidir isso? O juiz, os tribunais. Como é que está a jurisprudência sobre isso? Muito tímida, quase, praticamente inexistente. Como é que está a doutrina? Eu só encontrei esses 2 doutrinadores. Pode ser que existam mais, ainda vou procurar mais, mas não encontrei nada. Tá bom? Era isso. Não quer dizer que vocês tenham aí que relaxar e não fazer os prazos. Eu até recomendo que, por uma questão de cautela, que façam seus prazos, mas eu entendo que vocês têm argumentos suficientes para que, se algum prazo for considerado intempestivo, para que vocês possam recorrer com bastante consistência, arguindo inclusive a ofensa ao artigo 220 para uma Corte Superior, se for o caso. Era o que eu tinha para dizer, gente. Valeu, muito obrigado. Não esqueça de curtir o nosso canal aí, se inscrever no nosso canal, curtir. Pode divulgar isso aí na rede à vontade. Um abraço, gente. Valeu, até a próxima.